Bom dia a todos. Queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam. É o nosso desejo, enquanto Igreja Batista da Graça, poder partilhar a Palavra de Deus convosco. O título da mensagem de hoje é A Providência de Deus no Meio do Caos. Vamos estar a fazer esta série durante 3 domingos para estudarmos então este livro de Ruth. Hoje vamos abrir em Ruth, capítulo 1, e vamos ler então este capítulo todo. Ruth, capítulo 1. E ao abrirmos o capítulo, e antes de lermos, convém também conhecermos o contexto. O início da história do livro de Ruth encontra-se em Belém, terra de Elimelec, onde se viviam tempos de grande calamidade espiritual e também social. Havia também uma grande seca, onde não havia alimentação para as pessoas e nem para os animais. Isso devia-se à desobediência do povo à lei de Deus. Nós podemos ver isso em Levítico capítulo 16, versículo 19 e 20, e Deuteronômio capítulo 28, versículo 23 a 24. Devido então à escassez de alimento, fugiram para Moab. Moab era conhecida por ser fértil. Contudo, os moabitas eram inimigos do povo de Israel, os quais tiveram 18 anos como escravos nas mãos deles, sendo que era muito perigoso, devido a isso, os israelitas viverem em Moab. O povo de Moab também era muito idólatra, sendo adoradores de um Deus que ordenava sacrifícios humanos, chamado Camos. Devido a isso, os moabitas não podiam ser admitidos na congregação de Israel. Deuteronômio capítulo 2, versículo 9. Há esta carga toda relativamente a Moab e devemos então ter isto em mente quando nós vamos ler o texto, para não retirarmos o texto do seu contexto. Vamos então ler o versículo 1 e 2 do capítulo 1 de Ruth. Diz o seguinte: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moab, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem chamava-se Elimelec, e a sua mulher Noemi. Os filhos chamavam-se Malom e Quilion, efreteus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moab e ficaram ali. Então a história de Ruth passou-se na altura do livro de Juízes. E o autor do livro de Ruth quis enfatizar este aspecto para que soubéssemos qual o ambiente em que se vivia. Era um ambiente que, segundo o livro de Juízes, capítulo 17, versículo 6, diz que cada um fazia aquilo que era reto aos seus olhos e não aos olhos de Deus. Então em Israel viviam-se tempos de grande fome, precisamente porque o povo vivia aos seus olhos e não aos olhos de Deus. Viviam em plena desobediência ao nosso bom Deus. E o próprio Deus, mesmo assim, mostrando todo o seu cuidado para com o seu povo, enviou vários profetas, vários homens de Deus para chamá-los ao arrependimento. E eles nunca ouviram. Elimelec e a sua família viviam em Belém. Belém significa literalmente casa do pão. E fugiram então da casa do pão de Belém, precisamente por não haver pão. E em vez de clamarem a Deus por arrependimento, Elimelec e a sua família fugiram para Moab à procura de uma vida melhor. O desejo de uma vida melhor não fez que pensassem no perigo de viverem em Moab, levando-os também para um caminho de desobediência a Deus. E isto muitas vezes acontece connosco. O desejo de querer ter uma vida melhor, perdemos o foco e o desafio do próprio Deus de sermos obedientes em todo o momento. Deus tinha sido muito claro. Deus não queria que o povo de Israel se envolvesse com os povos pagãos. Mas o desespero desta família e o medo levou-os a isso. Isto mostra-nos que o medo e o desespero podem levar-nos a caminhos que não glorificam a Deus, pois fazem-nos desacreditar na verdade bíblica, fazem-nos desacreditar na palavra do próprio Deus. Se refletirmos um pouco sobre o momento em que vivemos, perceberemos que o medo encontra-se naquele lugar onde achamos que a providência e o cuidado de Deus não nos chegam. O versículo 13 e o versículo 5. Ao versículo 5. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas.
Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então, em Moabe morreu Elimeleque. Uma nota sobre isto. Presumir que a morte de Elimeleque tenha a ver com a sua fuga, estamos a retirar ilações que não estão no texto. Nem sempre conseguimos entender as razões das provações que acontecem na nossa vida. E o pior que nos pode acontecer, como o pior que podemos também fazer aos outros, é tentar arranjar explicações. Sabemos sim, porque o próprio texto nos diz, que os filhos de Elimeleque envolveram-se e casaram com mulheres moabitas. Relembrar que Deus tinha proibido que os seus filhos casassem com pessoas que não o temessem. Passado 10 anos da morte, então, de Elimeleque, Malom e Quilion morreram. Da família de Noemi, ficou apenas a própria Noemi e as suas 2 noras, que eram moabitas, Orfã e Ruth. Versículo 6. Então ela dispôs-se com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor lembrara-se do seu povo, dando-lhe novamente pão. Este versículo mostra-nos claramente que Noemi entendia que o Senhor estava a reter as águas para que não houvesse pão. Deus é Senhor de tudo e de todos. Ele é soberano. Ao ouvir que Deus estava a dar novamente pão na casa do pão, Belém, mostra-nos que a graça de Deus é sempre maior do que o pecado do povo. E está sempre pronto para manifestar essa mesma graça. E devido a Noemi ter ouvido que havia pão em Belém, decidiu então voltar para a terra, para a sua terra. Versículo 7 até ao versículo 9, primeira parte. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera e, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes: Noemi, ide, voltai cada uma da sua... Noemi disse: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Noemi pensava que Deus estava revoltado com ela e que o seu castigo iria perdurar para sempre. Achava que se as 2 noras a acompanhassem, apenas teriam infortúnio à sua espera. Ela achava que estava numa espiral negativa e que nada iria dar certo. Não sei se já alguma vez se sentiram assim, mas é completamente perturbador. Talvez possamos estar a viver momentos assim, achar que não há nenhuma luz ao fundo do túnel. Noemi, como gostava muito das suas noras, aqui é a ideia do texto, e beijaram-se, disse para irem embora e que voltassem a casar, pois Deus desejava demonstrar o seu cuidado para com elas face ao cuidado que elas estavam a ter com a própria Noemi. Vamos ver o que é que aconteceu. Versículo 9, parte final, ao versículo 13. Elas, porém, choraram em alta voz e lhes disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tinha eu no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, iriam esperar até que eles fossem grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa, a mim me amarga o Senhor ter descarregado contra mim a sua mão. Noemi não desejava então que as suas noras fossem consigo, porque achava que não tinha nada para dar, pois já não tinha filhos, porque já não podia ter filhos, ou se tivessem, elas depois não teriam idade para casar com eles. Qual a razão pela qual Noemi desejava um casamento? Será que tinha aquela ideia que muitas vezes existe hoje, que a pessoa deve casar-se para ser feliz? Não. Naquele contexto, ter marido era sinal de ter sustento, como também ter um nome para a família. Mulheres sem nome e sem marido não tinham hipótese de viver minimamente. Ao desejar que casassem, desejava-lhes um futuro.
E se as suas noras fossem com ela, segundo Noemi, não teriam hipótese, pois o Senhor tinha tornado a sua vida muito amarga para ela e para todos os que a rodeavam. Até agora, Noemi não tinha percebido quem Deus era, como também não tinha ainda percebido a sua graça. Também não tinha entendido como Deus trabalha no meio do caos, às vezes até no meio do oculto, para o nosso bem. Vidas desesperadas não entendem a ação de Deus. Versículo 14. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, despediu-se da sua sogra, porém Ruth se apegou, a ideia ficou unida a ela. Versículo 15, disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Noemi disse então a Ruth que Orfa optou por escolher o seu povo e os seus deuses para ela então fazer o mesmo. Provavelmente Orfa achou que podia ter uma vida melhor segundo os seus deuses, casando-se novamente. E de facto, a idolatria traz esse sentimento que é possível viver uma vida melhor sem Deus. Isto acontece porque os ídolos que muitas vezes nós temos na nossa vida não nos obrigam a mudar, porque são feitos à nossa imagem e semelhança. E é curioso, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e os ídolos são feitos à nossa imagem. Contudo, Deus obriga-nos a mudar e os ídolos não nos obrigam. E o Evangelho que não nos obriga a mudar não é o Evangelho. É apenas uma mensagem feita à nossa medida. E é curioso que nos dias de hoje, as mensagens de autoajuda, de coaching espiritual, elas estão a desaparecer. Porque não têm uma palavra de esperança, não têm uma palavra acerca de Cristo e da mudança que Ele pode fazer nas nossas vidas. E hoje muitas pessoas não estão dispostas também a ouvir sobre a necessidade de mudar as suas vidas. Vamos ver então a escolha que Ruth fez. São versículos que muitas vezes são ditos em casamentos, mas na verdade foram ditos num contexto de nora para a sogra. Talvez não seja tão fácil assim. Provavelmente a minha sogra está a ouvir a mensagem e eu não sei se teria coragem. Claro que tinha coragem de lhe dizer a mesma coisa. Versículo 16 e versículo 17. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obriga a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Mais do que Ruth querer seguir a sogra, Ruth manifestou a sua fé no Deus de Noemi, ao ponto de dizer, lembremos-nos que ela era moabita, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver. Uma mulher moabita decidiu então acompanhar a sua sogra e seguir então uma mulher desesperada. Mais, uma mulher moabita decidiu seguir a Deus quando a sua sogra tinha dito que o Deus tinha tornado a sua vida amarga. Ruth e Noemi estavam então de regresso a casa. Vamos ver o versículo 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas e as mulheres diziam, não é esta a Noemi? Aquelas pessoas ficavam então em alvoroço porque não reconheceram Noemi pelo estado em que ela se encontrava. Passaram apenas 10 anos, mas as marcas do rosto provavelmente eram muitas. Noemi saiu com um marido e com 2 filhos para tentarem ter uma vida melhor e voltou sozinha com a sua nora. Provavelmente aquelas pessoas só souberam naquele momento da morte daqueles 3 homens. Além disso, naquele contexto, significava que o futuro de Noemi então estava comprometido. Versículo 20. Porém, ela lhes dizia, não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O nome Noemi significa doce, e a própria Noemi pediu para não a chamarem mais de Noemi, mas chamarem agora de Mara, que significa alguém com muita amargura. E quis mudar o seu nome
para mostrar que era Deus que vinha ou que lhe trazia essa amargura, apesar de reconhecer que, ao mesmo tempo que o Senhor Deus era todo-poderoso. Mesmo que se a sua vida fosse sofrer, esqueceu-se que Deus tem sempre um plano melhor para os seus filhos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 18, os sofrimentos que passamos agora em nada se comparam com a glória que iremos ter. Eu não sei também se vai ficar tudo bem. Eu não sei o que vem aí, mas sei quem vem aí. E, de facto, essa deve ser a nossa esperança. Quando vivemos no desespero, focamos-nos apenas no presente nesta terra e esquecemos-nos da esperança que há para os cristãos no futuro. E como é difícil viver sem esperança. Como é difícil viver sem saber nada do futuro, do nosso futuro. Versículo 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Noemi reconheceu aqui que estava errada. Antes achava que não tinha nada e, afinal, ela admitiu que tinha muito. A sua família. Saiu à procura de comida e voltou sem família. Voltou a dizer que era Deus que estava a afligi-la e culpava disso. Lembram-se no início da mensagem quando vimos que a história de Ruth aconteceu no tempo de juízes em que cada um fazia aquilo que era reto aos seus olhos? Então, em vez de pedirem perdão pelos seus pecados, culpavam a Deus por não estender a sua bênção. Versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Neste versículo percebemos alguns aspectos para o resto do livro. Ruth, moabita, e sua sogra chegaram a Belém no princípio da ceifa. Está aberto o caminho para um recomeço com Deus. Deste capítulo, nós podemos retirar pelo menos 3 aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, Deus salva todo tipo de pessoas. O povo de Israel achava que a salvação era restrita apenas para os judeus. Foram orgulhosos na sua identidade humana. Em Ruth, nós percebemos que a salvação de Deus foi sempre planeada como algo estendido a todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Deus usou a fuga desta família para salvar Ruth, para também nos dar esta lição de que Deus salva todo o tipo de pessoas. Porquê? No livro de Jonas nós encontramos a resposta. Porque ao Senhor pertence a salvação. Percebemos também que Deus salva todo o tipo de pessoas, independentemente do seu passado. Ruth era gentia e com um passado também carregado de idolatria. Lembra-te, a graça de Deus é sempre maior do que o teu maior pecado. E é sempre maior que o teu passado. É verdade que podemos ter tido um mau passado. Ou até podemos estar a ter um mau presente. Mas em Cristo há sempre esperança para um futuro melhor. E isto não significa ter uma vida melhorada. Deus não está à espera que sejas perfeito para te salvar. E não te salvou para seres perfeito. Deus salva sim para que possamos ser cada vez mais como Cristo. E para também transmitirmos a sua palavra a todos aqueles que ainda não o conhecem. Não é em vão que Ruth aparece depois, mais tarde, na linhagem de Jesus. E os judeus têm dificuldade em aceitar que em Jesus há sangue gentil a correr nas suas veias. Talvez ainda tenhamos dificuldade em saber que Deus continua a salvar aqueles que menos esperamos. Eu desejo ver almas convertidas a Cristo. E este deve ser o nosso desejo nos momentos destes de grande calamidade. Que Deus use estes tempos difíceis, através de nós, através da sua palavra, para salvar todo o tipo de pessoas. E é por isso que nós devemos orar. Mais do que a vacina que todos nós desejamos, mais do que a cura que todos nós desejamos, mas que Deus use esta situação para salvar todo o tipo de pessoas. A segunda aplicação. Cuidado com a crítica a Noemi. Talvez sejamos mais como Noemi do que aquilo que nós podemos achar.
Olharmos então para esta história, podemos pensar mal de Noemi. E se fizermos isso, estamos a ser como o fariseu que agradecia a Deus por não ser como o publicano. Quantos de nós já não nos sentimos amargurados, completamente derrotados na vida? Quantos de nós já não sentimos que Deus, se calhar, desviou o seu olhar das nossas vidas? Basta ler o livro de Salmos e perceber que esses momentos de angústia podem chegar. E temos que permitir que as pessoas vivam salmos nas suas vidas. A vida nem sempre é sorrir. Não. Cuidado com a teologia que usamos no momento do sofrimento. E por vezes a melhor teologia que nós podemos passar às pessoas que estão a sofrer é o silêncio. E estar ao lado das suas vidas. Ouvir mais e falar menos. Então cuidado com a crítica. Quando nós vemos que alguém está a ficar preocupado, ansioso, cuidado com a crítica. A melhor teologia muitas vezes é o silêncio. E Deus usa muitas vezes o silêncio, o estar ao lado, para que depois, no momento certo, nós possamos transmitir a mensagem da esperança. Terceiro e último lugar. Em Cristo, o nosso nome será sempre doce, ainda que as circunstâncias sejam amargas. Em Cristo, o nosso nome será sempre um bom nome, ainda que a vida seja difícil. Noemi quis mudar o seu nome para Mara, porque perdeu a alegria de pertencer a Deus. Ela fixou o seu olhar nas circunstâncias dolorosas que estava a passar. Ao perder o prazer da comunhão com Deus, perdeu também a esperança. Que cada um de nós possa saber que em Cristo temos uma nova identidade. E que essa identidade que nos fará, ou que nos trará alegria, mesmo passando por uma enorme pandemia. Podemos viver com a Covid ou sem a Covid, porque é Cristo a razão da nossa vivência. É isso, aplicando para os dias de hoje, Filipenses 4:13. Noutra perspectiva, as nossas vidas podem estar quebradas por este momento e ainda não terem sido quebradas pelo Deus que controla este momento. Deus não é um remédio. Deus é a cura espiritual. E sabemos disso porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra espiritualmente, mas tenha vida e vida em abundância. Noemi quis regressar a casa porque tinha ouvido que havia pão. E no próximo domingo iremos ver que em Deus haverá sempre alimento espiritual, mesmo podendo não haver alimento físico. Deus reina no caos para fazer-nos entender que estar na sua presença, estar com Deus, ter Deus ao nosso lado, é o mais importante de qualquer outra coisa. Vamos orar. Senhor, bom Deus e nosso Pai, queremos agradecer-te, Senhor, por tudo aquilo que tu tens feito, por tudo aquilo que tu irás fazer. Apesar de nós não entendermos os teus planos, os teus propósitos, ajuda-nos a descansarmos em ti. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos na tua dependência, a alegrar-nos por sabermos que tu estás connosco e que isso é o suficiente para a nossa vida. Usa-nos, Senhor, também neste momento para podermos falar da esperança que há em Cristo às pessoas que ainda não conhecem. Ajuda-nos a orar por vidas, Senhor. Queremos ver vidas transformadas pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Quero ver também a minha vida transformada e quebrada para que Te possa render mais louvor e mais glória, Senhor. Te peço por todas as pessoas que estão a ouvir esta mensagem. Te peço especificamente também pela Igreja Batista da Graça, Senhor. Agradecer-te por cada vida presente, Senhor. Que Tu os abençoes, que Tu os guardas e os protejas. E que a saudade que sentimos uns dos outros, Senhor, possa fazer entender a importância da comunhão, de estarmos juntos, Pai. Abençoa-nos, usa-nos e que nunca possamos perder a esperança. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.